Fica todo mundo preparado aí, né? Vocês ficam preparados, né? Vai, tô querendo ir em Cuiabá, né? Fazer aquela hora de maio. Tem que avisar o pessoal aí. Valeu, Isabela, um beijo aí pra você. Campina Grande, Barra Mansa. Já tô todo mundo esperando em maio. A gente tem que avançar, né? Jogador em Cuiabá. Quero que saia logo esse concurso para agente de polícia também. Joga duro. Notícia de Alta Goiás? Ainda não. Roraima. Cuiabá, Araguaína, Tocantins. O Tocantins tem participado muito das minhas aulas não, hein? Tem seguidores lá. RJ, prof, hoje, live do peso Lenza, tinha Zucchidiano bombando. O mestre Pedro Lenza, né? Jogador demais. Gente boa. Fortaleza. Tem eu sempre. Rapaz, tem aí Yasmin, né? Vem para o Rio Grande do Norte. Falando nisso, vocês já conhecem o procedimento, né? Então vai entrando aí e vai convidando seus amigos, né? É isso aí. A Fran na área aí. Fran, futura delegada, jogadora demais. Ela falou, meu sonho é ser delegada. Rapaz, vai ser uma delegada top. Prender muita gente. Pega o beco pra Natal. Sinop, Mato Grosso. É isso aí. Galera de Natal é top, joga muito duro. Rapaz, acho que eu vou fazer uma aula lá em Natal. A Lise aí, Lise Barreto, né? Minha querida seguidora. Lá de Aracaju, né? Vamos sair, o senhor não fala Palmares, Pernambuco, aí jogadores demais, né? Pessoal de Palmares, Pernambuco, uma pegada muito forte. Pessoal lá é ninho de delegados, Palmares. Tem uma galera muito boa lá, que jogadora demais. Chega agora o direito penal de superfície. Aqui não, é direito penal de superfície, né? É isso aí. Pessoal, o que acontece? Eu já abordei esse assunto aqui na visão do STJ, né? Veja, e eu tenho um julgado aqui do STF, né? Então é bom a gente ter esse posicionamento também aqui do STF para jogar duro. Veja, eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte, artigo 155 do Código Penal. O artigo 155 menciona subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, né? Estou falando aqui do delito de furto. Veja que a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. É isso? Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja que, em tese, né, é possível aqui a substituição condicional do processo, né? Porque a pena mínima não é superior a 1 ano. É isso? Joga duro demais. Jogo duro demais porque quando eu raciocino com caput, eu também tenho que entender que é possível o arbitramento de fiança por parte do delegado de polícia, porque a escala penal, veja, a pena máxima não ultrapassa 4 anos. Beleza? Tranquilo, né? O cara subtrair coisa alheia, né? Subtraindo coisa de outra pessoa. Rapaz, e tem gente que tem a cara de pau de subtrair aproveitando
né? Veja, quando todos estão o quê? Adormecendo, né? Quando todos estão ali dormindo, né? Melhor dizendo, ele vai lá e aproveita e subtrai a coisa. Veja que subtrair já é uma conduta reprovável. Imagina o cara que subtrai à noite, aproveitando ali, né, que as pessoas estão dormindo. É uma covardia, né? Aí o legislador falou o seguinte: olha, quando você subtrair coisa ali é móvel, veja, durante o repouso noturno, a sua conduta é mais reprovável e por isso vai ter incidência na causa de aumento da pena. Veja que quando esse agente, né, que já subtrai, a conduta já é reprovável, ele ainda faz isso quando as pessoas estão dormindo, aproveitando que as pessoas não vão poder reagir para defender o seu patrimônio. E ele, né, aproveita daquele momento para subtrair, a conduta é mais reprovável ainda. É por isso que o legislador instituiu uma causa de aumento de pena. A pena aumenta de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Eu te chamo no PC e digo, e você vai me perguntar: professor, mas que horas começa o repouso noturno? Depende. Veja, depende porque repouso noturno, veja, ele aproveita quando todos estão o quê? Quando a cidade, né, adormece. Depende do local, porque eu posso ter um furto na cidade de São Paulo por volta das 8 horas da noite e não vou ter a incidência da causa de aumento. Por que, professor? Porque 8 horas da noite, veja, né? A cidade está acordada, cidade de São Paulo. Mas eu posso ter um furto 8 horas da noite no interior de Minas Gerais. E lá, as pessoas já se recolhem ali por volta de 7h30, não é isso? Aí ele está lá furtando às 21 horas, vamos supor. 21 horas já não tem mais ninguém, né? Você já vê as luzes apagadas e tal, muita gente já está dormindo. Então, o repouso noturno depende da questão geográfica, né? Ou melhor, da questão cultural do local. Isso que eu queria dizer. Entendeu não? Então depende da questão, né? Leva em consideração essa questão cultural do local. Entenderam? Se for uma cidade do interior, por exemplo, 21 horas, você pode ter a incidência da causa de aumento. Se for em São Paulo, por exemplo, a cidade muito movimentada, há a possibilidade de não ter incidência. Por quê? Porque 21 horas, né, as pessoas estão acordadas em São Paulo. Entenderam não? Então essa questão do repouso noturno é relativa, beleza? Você não tem um padrão. Deu para entender isso? Deu para entender? Aqui a gente está falando do furto, né? Veja, aqui desenhando para entrar aqui no julgado, na questão aqui, né? Eu estou desenhando, falando do repouso noturno, falei do caput. Aí o colega está entrando com a pergunta de projeto de lei do uso de algemas. Não, a gente não pode tirar o foco. Depois eu comento em relação a isso aí. Beleza? Vamos focar aqui. Deu para entender isso, né, numa prova discursiva, você falar por que há essa incidência da causa de aumento, falando que a reprovabilidade da conduta é maior, porque ele subtrai, aproveitando que as pessoas não podem defender seus patrimônios. Dá para você desenhar isso numa prova discursiva e por isso o legislador, veja, aumenta a pena do caput. Deu para entender, né? Bacana. Bem, legal. Veja e te chamo no perceba. O parágrafo 1º, que fala que a pena aumenta quando o crime é praticado durante repouso noturno, ele se encontra abaixo do caput e em cima das qualificadoras. Deu para entender isso? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Deu para entender que o parágrafo 1º, ele se encontra abaixo do caput e acima das qualificadoras. Deu para ver isso? Bem, como o parágrafo 1º se encontra abaixo do caput e acima das qualificadoras, veja que topograficamente ele está acima das qualificadoras. Se ele está acima das qualificadoras, eu tenho uma corrente doutrinária dizendo o seguinte, te chamo no percebe e digo. Uma corrente doutrinária defendendo que, considerando o posicionamento topográfico da causa de aumento, a causa de aumento se aplica apenas o furto simples, joguei duro com você.
Porque, veja, essa corrente diz: ora, se o legislador quisesse aumentar a pena quando do furto qualificado é praticado no repouso noturno, teria colocado essa causa de aumento abaixo das qualificadoras. Entenderam, não? Então, essa corrente ela leva em consideração o posicionamento topográfico da causa de aumento, né? Da causa de aumento de pena. Deu para entender? Coloca aí, entendi. Corrente dizendo que só aplica o simples, não se aplica ao furto qualificado, porque, perceba, é posicionamento topográfico. Bacana. Bem, legal, né? Bacana. Isso, legal. Essa corrente defende esse posicionamento, mas eu tenho que dizer para você que no outro giro, na contramão, lá do outro, por sua vez, por seu turno, esse não é o entendimento do STJ. O entendimento do STJ é não se deve lançar a mão, né, de posicionamento topográfico. Você tem que considerar a natureza jurídica, não é isso? Do dispositivo. Veja, para o STJ, te chamo no percebo e digo: a causa de aumento, repouso noturno, se aplica também às qualificadoras, né? Bacana? Veja, inclusive o STJ, ele mudou de entendimento. Isso, exatamente, né? Analisar como sistema, exatamente isso. O espírito do legislador era o seguinte: é punir, dando uma pena maior, aquele que se aproveita enquanto as pessoas estão dormindo. Então, eu te chamo no percebo e digo: veja, ele, além de quebrar, de romper um obstáculo, por exemplo, né? Ou praticar o furto mediante escalada, ele ainda faz isso à noite. Além do furto qualificado, tem que receber uma causa de aumento em cima da pena do furto qualificado. Eu não poderia dar um tratamento diferenciado. A intenção da causa de aumento é isso. Ela está agindo à noite, tá, causa de aumento. À noite não, quando as pessoas estão dormindo, né? Deu para entender isso? Quando as pessoas estão dormindo, eu estou falando à noite, mas depende, né? Quando a cidade já está adormecendo. Beleza? Ali. Você deu para entender o que eu falei, né? Não é, pelo amor de Deus, né? Não é, vamos supor, que a pessoa estava dormindo à tarde, o cara entrou lá, incidência, não. Eu já falo repouso noturno, né? Eu falo, esse noturno depende da cultura de cada cidade. Isso que eu queria falar. STJ jogou duro com Tício. Isso, né? À noite, sim, à noite, mas e aí? Repouso noturno, né? Repouso noturno, mas que é o momento da noite? Aí depende da cultura de cada cidade. Isso, no momento de descanso na cidade, depende, né? Na cidade interior, veja, eu posso ter uma incidência dessa causa de aumento a partir das 21 horas. Em São Paulo, só a partir, vamos supor, de 11h30, meia-noite. Entenderam, não? Deu para jogar duro isso aí na sua cabeça? Entendeu? Veja, então, para o STJ, a aplicabilidade da causa de aumento, ela se aplica também às qualificadoras. Então, não vem com essa concepção de que topograficamente a causa de aumento está abaixo do caput e acima das qualificadoras e, portanto, não se aplica. O STJ, veja, afastou esse entendimento. Pois bem, caso similar chegou ao STF. Caso similar chegou ao STF. E o STF, no HC 130.952, de 13/12/2016, entendeu que é legítima a incidência da causa de aumento de pena por crime cometido durante o repouso noturno, no caso de furto praticado na forma qualificada. STF andando de mãos dadas com STJ nessa pegada. Entenderam ou não? STF e STJ de um lado e uma parte da doutrina entendendo que aplica-se apenas o furto simples. STJ, inclusive, mudando de posicionamento. Porque o STJ, há muito tempo, defendeu que só se aplicava ao furto simples justamente porque a causa de aumento estaria logo abaixo. Deu para entender? STJ e STF andando de mãos dadas, entendendo que a causa de aumento repouso noturno se aplica ao furto qualificado, e eu te dou o julgado do STF. O julgado do STJ, eu não tenho aqui no anotado, mas você já tem aí no Zucderno, que eu já falei sobre isso, você tem aí. Bem, do STJ, vamos lá. Do STF.
HC 130 952 de 13 de dezembro de 2016. HC 130 952 13 de dezembro de 2016. Veja, o STF na pegada de que a causa de aumento ela se aplica também ao furto qualificado, beleza? E o STF até falou, olha, inclusive esse tribunal já entendeu já da possibilidade, né, da aplicação do privilégio às qualificadoras. Veja, o STJ tem uma súmula, né? Veja, eu tenho a súmula 511 do STJ. Agora, falando da questão do privilégio com as qualificadoras. Olha, veja, né, até beneficiando, não é isso? Né? Jogando aí no outro giro, até o STJ, para o benefício também a gente, né, também quebra o galho. Veja que o STJ na súmula 511 entende que desde que presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa, né, que não pode ultrapassar um salário mínimo, joga duro comigo, e que a qualificadora seja de ordem objetiva, ou seja, meio de execução, é possível o agente... É possível você visualizar o furto qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Né? É qualificado, sim, mas tem o privilégio. Entendeu? Súmula 511. Entendeu? Então, veja. Então, por que não aplicar a causa de aumento às qualificadoras também? Jogando duro demais agora. Você está com a minha pegada de nível de conhecimento? Está entendendo o que eu estou falando aqui? De nível de quem já estudou antes... que está com a pegada, né? Que não é a primeira vez que está vendo isso aqui, ou vocês acham que eu estou pegando muito pesado aqui, né? Eu já estou com nível MP magistratura, estou com nível, né? Nível tá lá na NASA, cientista da NASA. Vocês acham que eu estou pegando pesado? Quer que eu pego mais tranquilo? Tá dando para entender ou não? Para quem já estuda já há um tempo, está com a pegada mais firme, né? Cientista da NASA, eu vou baixar então. Deu para entender, né? Então, olha lá, eu gosto desses meus alunos aqui, porque o que acontece? Tem os alunos meus aqui que eles é um nível, né, uma galera que já está na pegada forte. Eu tenho reparado isso, assim, as pessoas que assistem minhas aulas, assim, eles já vêm com a pegada mais forte, né? E tem aquele pessoal também que ainda não está com a pegada forte, mas ele fica só anotando, né? E depois ele vai estudando e ele entende. Então deu para entender quando eu falei essa questão topográfica, né, a corrente que entende que não, aí eu dei um outro giro, joguei o STJ, dei os fundamentos, e aí o STF agora, porra, pera aí, STJ, deixa eu andar de mão dada com você, entendeu? Então se cair na sua prova STJ, STF, a causa de aumento incide nas qualificadoras. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho o Tício, perceba, ele com alicate, veja, alicate, né? Quebrou lá a janela da Mévia e entrou na residência. Com alicate, ele quebrou a janela da Mévia e entrou na residência. Isso ele praticou no repouso noturno na cidade. Isso. Mévia mora lá no interior. Dá 11 horas da noite, tá todo mundo dormindo. Ele entrou na casa. Ele vai responder por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. E ainda, coincidência da causa de aumento. Por quê? Porque ele praticou essa conduta durante o repouso noturno. Deu para entender isso? Agora eu vou te chamar, não perceba. Essa é para você, né? Mas se você tem minha aula de furto aí, essa você tem. Agora eu tenho o Tício, que durante o repouso noturno, quando todos estavam dormindo, ele pegou uma chave de fenda e apenas desparafusou a janela. Tirou a janela. Desparafusou, tirou a janela e entrou na casa. Professor, e aí? Incidência do repouso noturno? Sim. Então vai responder por furto qualificado do repouso noturno? Não. Como não? Se desparafusa a janela, não é considerado rompimento de obstáculo. Joguei muito duro com você. Joga Alfa Zulu para mim agora, joga. Joga Alfa Zulu, tá? Olha, retirada de telhas não configura, beleza? Rompimento de obstáculo, retirada, tá? Se só retira a telha, não configura, tá? Desparafusar, também não, tá? Não tá rompendo, não. Romper quando ele quebra realmente. Coloca um Alfa Zulu, isso. Coloca e guarda essa para você, que esse aí você já tinha no Zucderno, né? Eu dou uma aula de furto que eu caprichei e falei sobre isso. Então, cuidado, se ele só desparafusa, não é rompimento de obstáculo. Iria responder pelo furto simples, mas com a causa de aumento de pena de repouso noturno. Agora, se ele quebra, né, rompe aí, furto qualificado com incidência da causa de aumento. Deu para pegar isso?
Bacana? Então, pessoal, bacana nesse julgado aqui do STF, guarda aí com você HC 130.952, tá? Veja, a causa de aumento, ela se aplica também às qualificadoras, né? Jogando duro com você. Jogando duro ainda com você, já que eu tô falando aqui de furto, consegui explicar rápido aqui, só dar uma revisãozinha rápida, te chamo no PC e digo, o objeto material de furto. Veja que quando eu tenho a chamada res nullius, né? Res nullius é o que? Coisa de ninguém. É isso? Coisa de ninguém. Se o agente se apropria de uma coisa de ninguém, que é res nullius, tá tranquilo? Veja, eu tenho a tipicidade do fato. Res nullius, coisa de ninguém. Não tem propriedade. Bem, coisa de ninguém. Quando eu raciocino com a res derelicta, isso, coisa de ninguém. Quando eu raciocino com a res derelicta, beleza? Coisa abandonada, eu tenho um fato atípico também. Coisa está abandonada. Ou seja, porque o furto é um crime contra o patrimônio. Se a coisa está abandonada, veja, ela é patrimônio de quem? Abandonada. Tá certo? Res derelicta. E eu também tenho a res nullius, que é coisa de ninguém, fato atípico também. Agora, se a coisa está perdida, ela tem um dono, mas está perdida. E o agente se apropria, veja, se passa o prazo de 15 dias, eu tenho o delito da apropriação de coisa achada. Estou aqui gripado, já perceberam, né? Tem aqui o delito de apropriação de coisa achada, beleza? A apropriação de coisa achada é um crime a prazo, chamado crime a prazo, tem que se ultrapassar o período de 15 dias. Beleza? Tranquilo. Outra coisa também. Mas não será roubo ou furto? Não entendi agora que ele falou, né? Não entendi agora que ele falou. Coisa perdida, né? Eu tenho aqui a res desperdita, não é isso? Eu tenho um delito de apropriação de coisa achada, se ele se apropriar, né? É um crime a prazo, né? 15 dias, joga duro lá. Bem, sempre lembrar, né? Veja que eu tenho duas teorias, você não pode fazer confusão, eu tenho diversas teorias, né? Da consumação do furto. Veja que eu tenho a teoria da contractácio, que vai considerar a consumação do furto apenas com o contato do agente com a coisa, tá? Eu tenho a teoria que é a teoria do STF, STJ, que é a teoria da amócio apreensio, tá certo? Que basta a inversão da posse, não é isso? Todas as qualificadoras do furto são de ordem objetiva? Veja que a doutrina diz que o abuso de confiança não é de ordem objetiva, entendendo que abuso de confiança seria de ordem subjetiva. E uma outra parte da conduta fala, de uma outra parte da doutrina entende que todas as qualificadoras são de ordem objetiva, porque meio de execução, né? Abuso de confiança é um meio de execução, então tem essa discussão aí. Beleza? O STJ já simulou, né, que é possível, falei aqui, súmula 511, não é isso? E aqui a gente já está fazendo uma revisão, falando das doutrinas, das teorias aqui, em relação a gente aqui está falando em relação às teorias da consumação do furto, não é isso? Veja, eu também tenho a ablatio mócio. Cuidado, a teoria que o STJ e o STF adota é a teoria da amócio. Sabe o que quer dizer mócio? Mócio, movimento. Isso quer dizer que, pela teoria da mócio, eu só posso considerar o furto consumado se o agente subtrai a coisa e se movimenta. Por isso que o nome é mócio, movimento. A teoria do STF e do STJ diz o seguinte, não preciso do movimento, é por isso que eu vou dizer amócio, joguei duro agora. É por isso que fala amócio. Não preciso do movimento, basta a inversão da posse. É por isso que é amócio, entenderam não? Porque eu tenho a teoria da mócio também, né? Mócio ablácio. Entendeu? Mócio ablácio, mócio movimento. Não movimentou não. Inverteu a posse, mas movimentou não. Então eu tenho a tentativa. Movimentou sim, então eu tenho a consumação. Mócio. Existe essa teoria da mócio, mas a teoria que é adotada é amócio. Movimento não. Não movimento. Amócio. Amócio. Não movimento, não deslocamento. Basta a inversão da posse. Joguei duro com você, agora você entendeu porque o nome mócio e amócio. Mócio, movimento. Amócio, não movimento, não deslocamento. Apenas a inversão da posse. Isso, joga duro demais, né?
Jogou duro agora, isso. Eu tenho contractácio, contato com a coisa, eu vou explicar depois essas teorias com mais calma, beleza? Tô meio gripado aqui, não vai dar. Eu tenho a amócio ou apreêncio, né? Que não há necessidade do deslocamento, baixa inversão da posse. Eu tenho a ablácio ou amócio, que ablácio, mócio, movimento para a consumação. Não movimentou, tem tentativa, beleza? E também eu tenho a teoria da Ilácio, né? A Ilácio, veja, a coisa deve ser levada para o local onde o agente deseja, né? Onde o agente desejava levar, da teoria da Ilácio. Enquanto não chegou na casa do agente, por exemplo, ele quer levar bem a casa, não chegou, está na tentativa e na consumação. Ilácio. Ainda tem uma teoria da locupletácio. Locupletácio. Professor, joga duro. Nível NASA. Locupletácio. A teoria da locupletácio fala o seguinte: o furto só vai ser consumado quando o agente subtrair a coisa e quando ele começar a agir como se dono fosse. Ou seja, ele põe a coisa para vender. Enquanto ele não vendeu, ele não obteve lucro com aquilo, por isso que é locupletácio. Está na tentativa e não na consumação. Entenderam ou não? Locupletácio. Entenderam ou não? Então eu tenho contractácio, amócio apreêncio, que é a teoria adotada pela STF-STJ. Eu tenho a ablácio homócio, veja que necessita do deslocamento, não é isso? Ablácio, homócio. Eu tenho a teoria da Ilácio, que só vai considerar consumado se ele levar a coisa para o local onde ele desejava, por exemplo, para a casa dele. Se ainda não chegou na casa, eu tenho a tentativa, tá certo? E tenho também a teoria da locupletácio, que só vai ser considerado consumado quando ele vender a coisa, ou seja, dispor da coisa. Mas a adotada, claro, né? É amócio, né? É amócio com T, né? Não é com C não, com amócio com T. A gente fala com C, sabe? Mas é com T. Isso aí. Amócio. Amócio quer dizer o quê? Aí você explica na prova oral, cresce em cima do examinador, fala, ó, teoria adotada é a teoria da amócio. Veja que não há necessidade do deslocamento, né? Amócio quer dizer movimento, deslocamento. Então a teoria adotada é amócio, né? O apreêncio, basta, veja, a apreensão da coisa, não há necessidade que ele desloque com a coisa. Veja, então, excelência, basta a inversão da posse, mesmo que ela não seja mansa e pacífica, né? O entendimento aí do STF-STJ, eu considero o furto consumado. Mas chamo no percebe e digo, se fosse adotada a teoria da amócio, excelência, amócio, movimentou, enquanto a gente não se movimentou, eu teria a tentativa e não a consumação. Isso. Por isso que o nome, excelência, é amócio. Amócio. Não movimento. Joga duro com você. Pegada de monstro. Entendeu? Entendeu? Então, né? Então, se ele te chama, quais são as teorias, né, que você, as mais usadas, né, que se refere à consumação do furto ou do roubo, chama no perceba. Fala da contractácio, fala da amócio apreêncio, fala da ablácio homócio, fala da Ilácio e fala também da locupletácio. Entenderam? Não? Depois eu vou falar, vou dar uma aprofundada aqui nessas teorias. Bem, eu só queria falar do julgado, né? E veja, joguei duro demais porque eu falei do julgado, aí deu mole, eu caí aqui, já falei dos objetos que podem ser, os objetos que não há, né? Veja aí, que não entra no conceito de objeto material do furto, falei aqui da res nullius, da res desperdita, falei aqui da res derelicta, não é isso? Joguei duro aqui com você. Bem, aí aproveitei, já caí aqui nas teorias da consumação, expliquei porque o nome é amócio e não, né? Porque é amócio e não mócio, cuidado. Cuidado porque, porque tem a teoria da amócio. Aí tá lá na sua... Aí você fica esse negócio de cabeça, amócio, o STF é detamócio. Aí você não se liga que tem um A na frente, filho. Aí tá lá, o STF, o STJ adotou a teoria da amócio. Aí tá lá, amócio, esse aqui mesmo, amócio, bum! Sem o A. Isso está dizendo que o STF e o STJ adotou a teoria em que só vai ocorrer a consumação quando tem um deslocamento. Aí você, mate. Mócio não, filho. Amócio. Não deslocamento, não movimento. Joguei duro com você. E não corre não. Não corre não, que eu acho que eu vou pegar mais pesado agora. Entendeu ou não? Você tá doidinho aí? E aí? Amócio, não deslocamento, não movimento. Basta a inversão da posse, mesmo que não seja manso pacífico. Vou pegar pesado, hein? Vamos lá. Vamos falar de outro assunto aqui. Não, vou quebrar seu galho, né? Você jogou duro hoje. É isso aí.
Bacana? Vou completar, subtrair a coisa, enquanto eu não vendi, eu tô na tentativa. Tem que ter lucro com ela, né? É isso aí. Vai embora? Tô doente aqui, rapaz, tô dando... Fala aí, Márcio, meu parceiro, lá do RJ, futuro delegado lá do Rio, Márcio parceiro, joga duro demais ele, rapaz, ele falou que só vai parar quando ele for pra dentro do caixão, e é dos meus, né, determinação pura, meter esse distintivo aí, meu irmão. Olha a Maria na área, não posso falar, né, Maria. Tamo junto, valeu, meu parceiro. É isso aí. Alô, Madureira? Sábado estarei na DP. Maria, né? Pra delegada e tal, jogando duro. Não entendi. Furto, que coisa que já tá na minha posse? Não entendi. Qual a teoria da consumação do roubo? Eu falei roubo, furto, não falei? A teoria da Amós. É a mesma teoria, entendeu? Você raciocina, a mesma coisa. Amós, isso. Valeu, pessoal. Joga duro. Bem, olha só, né? Olha o que o colega colocou ali. Deixa eu chamar ele no Perceba. Né? Ele falou assim, professor, e o furto que já está na sua posse? Por exemplo, o furto de um livro da biblioteca. Você está falando, por exemplo, eu peguei um livro na biblioteca e aí eu quero ficar para mim? É isso? Eu não sei se né? Eu te chamo no Perceba e digo, né? Isso é apropriação indébita. Não é isso? Você pode ter apropriação indébita, como você também pode ter um estelionato. Veja que se você chegou lá, né? Você já tinha intenção de ficar a coisa para si, e lá você falou, não, eu só quero pegar o livro emprestado. Mas você já tinha a intenção, o dólar é ab início, você já tinha a intenção de ficar com o livro para si, você tem estelionato e não apropriação indébita. Entenderam ou não? Eu só tenho apropriação indébita, veja, eu só tenho a apropriação indébita quando? Quando é que eu tenho apropriação indébita? Eu tenho apropriação indébita, guerreiro, quando eu pego a coisa, tá certo? E de boa fé, e depois há uma mudança de dolo. Aí é apropriação indébita. Isso, dolo subsequente. Se eu já chego lá na biblioteca, eu quero ficar com o livro, vou falar que eu vou pegar o livro emprestado. Aí a pessoa vai, te entrega o livro, induzida a erro, é estelionato, joga muito duro aqui comigo. Olha a pegada. Entendeu não? Olha a pegada, eu já tinha intenção. Entendeu não? Eu já tinha intenção de pegar o livro. Aí eu me passo como um bom aluno, só quero pegar o livro. Estou induzindo a pessoa a erro. Aí a pessoa da biblioteca, toma aqui, bom aluno. Eu já tinha intenção de ficar para mim. Aí é estelionato. Agora, se eu peguei o livro, caramba, que livro bom. Rapaz, que livro esse aqui é um tal de Zuckerberg que tem aí. Rapaz, esse aqui é bom. Ah, vou devolver mais não. Apropriação indébita. Demora, depende, entendeu? Então você tem que ver cada caso. Não é exemplo, tem que usar o tecnismo. Valeu? Então, o livro foi dado para utilização no interior da biblioteca. Pera aí, não entendi nada agora que ele colocou. Bem, o livro está lá. Ah, o livro tá lá na biblioteca, não é isso? Bem, se ninguém entregou o livro a ele, ele pegou esse livro, tem furto. Eu acho que ele está falando isso, né? Aí é furto, está lá disponível para os alunos, aí é furto, aí é uma outra situação. Deu para entender isso, pessoal? Galera aí, deu para entender aí? Galera que está aí na área. Cara, você deve ter ficado com... Eu sei, jovem. Então, o livro é para ser lido na biblioteca. Isso. Está. Aí o livro está lá em cima da mesa. Aí o cara foi, pegou e levou. Isso é furto.
Isso é furto, beleza? Aí é uma outra situação. Agora, pelo que você falou, se ele pegou aquele livro lá na biblioteca, legal, né, fez lá o cadastro, aí, esse livro ficou bacana, ficou com o livro, apropriação indébita. Se ele já tinha intenção de ficar com o livro, chegou lá, ele pegou, opa, eu só quero o livro emprestado, aí induziu a pessoa a erro, a pessoa deu o livro pensando que ele ia devolver, estelionato, entenderam não? Então depende do caso concreto. Bacana? Vamos embora então, joga duro. Esse pessoal não é mole, já começa a cair na pena. Valeu. Adelante focado, jogando com muito duro. Tchau, tchau.